E a gente abre a edição de hoje falando sobre a Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação apura a atuação de um grupo do setor de combustíveis suspeito de ocultação patrimonial, fraudes fiscais e envio ilegal de recursos ao exterior. Entre os alvos da operação está o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 3 estados, além do bloqueio de cerca de 52 bilhões de reais em ativos das empresas investigadas. A gente confere os detalhes dessa operação e os desdobramentos do caso no nosso portal. Matéria aqui da Manuela Alcântara, nossa colunista do Portal Metrópolis, que explica direitinho o caso dessa busca e apreensão que bateu na porta do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, na manhã dessa sexta-feira. Operação chamada de Sem Refino. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão. Como eu disse, entre os alvos, Cláudio Castro, a operação que foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Falando sobre o empresário dono do Grupo Refit, Ricardo Magro, ele também é um dos alvos de prisão preventiva. Ele mora nos Estados Unidos, mas em um endereço não encontrado. Por isso, a Polícia Federal incluiu o nome dele na difusão vermelha da Interpol. A operação também investiga o desembargador Guaraci de Campos Viana, integrante da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é ex-secretário estadual da Fazenda, e Juliano Pascoal, o ex-procurador do Estado, Renan Saad. Investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo. Esses 17 mandados de busca e apreensão são de afastamento também de função pública e ocorrem no Rio, em São Paulo e no Distrito Federal. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. O Metrópolis procurou a defesa do ex-governador Cláudio Castro, mas ainda não teve retorno. Claro, o espaço continua aberto. Bom, continuamos falando sobre esse caso, tem mais matérias sobre esse assunto aqui no portal Metrópolis, porque além dos 17 mandados de busca e apreensão cumpridos no Rio, São Paulo e no Distrito Federal, a Justiça também determinou o bloqueio desse valor que eu acabei de falar para vocês, mais de 50 bilhões de reais em ativos financeiros dos investigados, além da suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas. Esse valor chama a atenção por estar entre os maiores bloqueios patrimoniais já realizados em apurações conduzidas pela Polícia Federal. Um dos alvos da operação foi até incluído na difusão vermelha da Interpol, a gente contou aqui para vocês, é um mecanismo usado para localização e prisão internacional de foragidos. Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação da refinaria ligada ao grupo investigado, a antiga refinaria de Manguinhos. A operação acontece em meio à crise política envolvendo o ex-governador Cláudio Castro. Lembrando, ele renunciou ao cargo em março, antes da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que terminou com a confirmação da inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Atualmente, o governador do Rio, ex-governador, governo agora, está sendo comandado por um interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Ricardo Couto. Mais sobre esse assunto, porque a gente acabou de mencionar que a PF incluiu o nome de um dos alvos da operação na difusão vermelha da Interpol. A gente vai conferir quem é o empresário Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit e da refinaria de Manguinhos, apontado como um dos principais investigados dessa operação chamada de Operação Sem Refino. Essa medida foi autorizada, como eu disse, pelo STF e faz parte da investigação que também tem como alvo o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. A matéria é o seguinte: alerta internacional. Operação da PF leva dono da Refit, Ricardo Magro, à lista vermelha da Interpol. Tem a foto dele aqui para vocês. E nome incluído na Interpol, na difusão vermelha da Interpol, deflagrada por conta da operação deflagrada hoje. Inclusão nessa lista ocorre após a decisão do ministro Alexandre de Moraes
E segundo a polícia, a operação apura a atuação desse conglomerado do setor de combustíveis, suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira para ocultar patrimônio, dissimular bens e a evasão de recursos ao exterior. Essas investigações apontam possíveis fraudes fiscais, inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada no grupo de conexões entre organizações criminosas e agentes públicas do Rio de Janeiro. Só para finalizar, Ricardo Magro tem 51 anos, é um dos nomes mais conhecidos e controversos do mercado de combustíveis do país. Advogado de formação e assumiu o controle da antiga refinaria de Manguinhos, hoje conhecida como Refit, em 2008. Nos últimos anos, a empresa acumulou disputas com órgãos fiscais e envolve supostas fraudes tributárias milionárias. As maiores fraudes fiscais são aí da refinaria, antiga refinaria de Manguinhos.